Olá, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Divino Silva, aqui na recepção da sede do Instituto Vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal de Cristo. É um acréscimo às nossas aulas, para todas as nossas turmas. Página 71 do livro Epístolas Gerais e Escatologia Bíblica, aí do Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. O Tribunal de Cristo. Após o nosso encontro com Jesus nos ares, passaremos pelo julgamento do Tribunal de Cristo. Está em Romanos, capítulo 14, o verso 10. E também, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10, vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou seja, bem ou mal. Este é o aspecto do Tribunal de Cristo. Nós vamos observar também em 1 Coríntios, capítulo 3, os versos 9 ao 15, e já lemos 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Lendo também todas essas referências, você vai ter aí um encontro especial sobre o Tribunal de Cristo. Leia Eclesiastes, capítulo 12, o verso 14. Quanto ao local onde será instalado o Tribunal de Cristo, existem muitas divergências sobre esse aspecto, pois alguns dizem que será aqui na terra, mas nós vamos fazer a próxima aula sobre a questão do milênio, que vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto, pois os galardões devem ser dados aqui na terra. Mateus 25, versículo 19, esta é uma visão daqueles que acreditam que o galardão deve ser entregue aqui na terra. Outro grupo diz que terá lugar ainda nos ares, mas não são específico o local, o lugar. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Apocalipse, capítulo 22, o verso 12. A Bíblia revela em Mateus, capítulo 9, versículo 15, e Apocalipse, capítulo 22, o verso de número 12, qual o tribunal? Vamos entender que o tribunal não será dentro do céu, já que as bodas será dentro do céu. Apocalipse, capítulo de número 19, o verso 7. Na próxima aula a gente vai estar voltando mais sobre este assunto, já que as bodas será dentro do céu, Apocalipse 19, o versículo 7, lá não poderá entrar tristeza da perda que acontecerá no tribunal. Por exemplo, no tribunal as pessoas serão julgadas pelo bem e pelo mal que fizera. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ou seja, no céu não haverá tristeza, então não haverá nenhum sentimento de mágoa, de perda ou de perca ou coisa do gênero. Não será mais choro e tristeza. Apocalipse, capítulo de número 21, o verso 4. Outra razão é que se fosse para galardoar os fiéis no céu, não haveria razão para que Jesus trouxesse o galardão consigo. Jesus vai trazer o galardão consigo. É por isso que tem essa visão, esse aspecto doutrinário e escatológico. E vai dizer, não haveria razão para que Jesus trouxesse o galardão consigo. Isaías 40, o verso 10, leia também. E Apocalipse, capítulo 22, o verso 12. Na antiguidade, os juízes e anciões julgavam as causas de seus cidadãos na porta da cidade. Gênesis, capítulo 19, o verso 1 e 9. E 1 Samuel, capítulo 4, os versos 13 ao 18. E 2 Samuel, capítulo 15, o verso 2. Também Ruth, capítulo 2, o verso 12. E também capítulo de número 2, os versos 4. De Ruth. Paulo faz também várias citações sobre o tribunal. Romanos, capítulo 14, verso 10, 2 Coríntios 5 e 10, nós já lemos essas referências, e 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos entender também um assunto bem especial, onde Cristo congregará os remidos em torno de si. Vamos entender um pouquinho sobre esse aspecto.
para que os membros sejam avaliados, para que nós mesmos sejamos avaliados como membros do corpo de Cristo, agora dentro do aspecto chamado o tribunal de Cristo. Mas isto não indica que será um julgamento para trazer temor e condenação. Ao contrário, nos trará confiança no Redentor. É por isso que o tribunal são para os fiéis confessos e salvos em Cristo Jesus, e a sua justiça receberão galardões todos os que militaram de forma legítima no sangue do Cordeiro, na ressurreição. É por isso que há o aspecto que é o tribunal de Cristo. Então todos que ali já estão, já compõem esta regra de fé e doutrinária que é em Cristo. Não confundir com o juízo final citado em Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos encerrar essa nossa primeira aula de acréscimo às nossas turmas, depois a gente vai continuar na nossa segunda aula aqui, ao vivo com você, sobre o Tribunal de Cristo. Para finalizarmos, vamos entender, isto não é uma forma de pagamento para alcançarmos a nossa salvação pelas obras, que fala lá Tiago. Não é um tipo de pagamento por causa das nossas obras. Está em Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9, Tito capítulo 3, o verso 5. Leia essas referências e você vai entender que esse galardão dado a cada um, se referindo ao tribunal de Cristo, não é simplesmente para trazer uma forma de pagamento para alcançarmos a nossa salvação pelas obras. No arrebatamento da igreja, Jesus trará consigo o seu galardão. Marcos capítulo 9, o verso 41, Mateus capítulo 25, os versos 34 ao 40, e também Marcos 16, os versos 17 e 18. E nada ficará esquecido do que você fizera em vida como cristão. Então fica aqui esta nossa aula de quase 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente já retorna com a próxima aula para o vídeo não ficar tão extenso. A gente vai concluir esse primeiro momento e depois a gente volta falando mais sobre o Tribunal de Cristo. Abraço, pastor Divino Silva, estamos falando ao vivo com você, diretamente da cidade de São Geraldo do Araguaia. Tudo de bom para você. Instituto Vida, valorizando a vida e o saber.